Esta é a parte 2 do ensinamento sobre o espiritismo, antagonismo entre o cristianismo e o espiritismo. Ou seja, o espiritismo, ele não é de Deus, diria assim. É uma religião, uma doutrina não de Deus. Voltando aqui ao estudo, no livro de 1 São João, capítulo 4, do versículo 4 ao 21. Então, no livro anterior, no vídeo anterior, eu já li os versículos de 1 São João do 4 ao 3. De formas que na sequência do versículo 4 em diante até o 21, eu não vou ler. Vou deixar isso aqui como uma tarefa de casa, para você ler em casa. Do versículo 4 ao 21 do livro de 1 São João, capítulo 4, do versículo 4 ao 21. É um assunto bonito, para não ficar muito extenso. Então, vamos continuar aqui. Então, voltando a outro tópico. A maioria dos espíritas não são libertos. Dos espíritos enganadores, espírito do erro. Vou abrir um parênteses aqui. Então, o espiritismo, como ele não é uma doutrina pura, não é a doutrina de Deus, ali operam espíritos enganadores, espíritos caídos, espíritos satanás. É um mundo espiritual enganoso, pantanoso, não de Deus. Como não é uma doutrina de Deus, o Espírito Santo não está ali, não está nisto. Porque o próprio Espiritismo, ele é repudiado por Deus, como está no livro de Moisés. Na sequência desse estudo, vocês vão ficar sabendo dos versículos em que Deus sentenciou sentenças contra os espíritas, contra os feiticeiros, contra o satanismo, tá bom? Continuando. Os espíritas não possuem Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Os espíritas estão dominados pelo espírito do engano, espírito do erro, espírito satânico. Isso aí está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e versículo 2. Vamos ler? 11. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então o próprio Deus envia esse espírito do erro, porque eles foram rebeldes e não aceitaram a verdade. Então, isso aí é uma coisa de Deus. É uma alçada, vamos dizer assim, da soberania de Deus. Se você continuar lendo esse capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você pode ler em casa, do versículo 1 até o 17. É um assunto também enriquecedor, que fala coisas importantes, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos ler. Então eu diria assim: a salvação, outro tópico, a salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé e pela graça. Certo? Só um destaque aqui. Não vou esmiuçar esse assunto. Vou citar outros versículos. O projeto de salvação, existe muitas pregações no YouTube. Muitos pastores pregam. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé e pela graça. A própria Bíblia, na própria Bíblia está enriquecida com esse assunto. Mas eu vou citar uns versículos relacionados. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação, ela vem de Deus. Não é nós, não é pelas obras. Efésios 2, 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui está escrito na Bíblia. Estão provando que salvação não é pelas obras.
O espírito tem essa mania de fazer obra pensando que vai para o céu. Não. Se você não tiver o Espírito de Deus, você não vai para o céu. Você está com o Espírito do engano, com o Espírito do erro. Você pode fazer boas obras, porque isso mostra que você tem uma índole boa. Você faz obras para ajudar o próximo. Tudo bem, tem um coração bom. Mas você é desconhecedor da verdade. Você desconhece a determinação de Deus. Certo? Que não é para buscar os espíritos dos mortos. Não é para buscar. Isso é contra Deus. Deus não quer isso. Volte-se para Deus. Busque o Espírito de Deus. Então, quem é de Deus, quem está salvo, vamos dizer assim, ele é salvo, vai para o céu, mas ele tem boas obras. Ele tem a fé, que a própria Bíblia diz, a fé sem obras não salva. Então é necessário ter o Espírito de Deus e ter a fé em Cristo, que salva é a fé. É adoração no verdadeiro Deus. Então a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não vai pensar que se você não tiver o Salvador, porque o homem é caído. Desde o começo do mundo ele é caído. O diabo ganhou o homem, ganhou a alma dos homens. Então Jesus veio para desfazer esta maldição. Então aqueles que estão em Jesus, então Jesus é o Salvador. Ele se crucificou, deu o sangue dele, ele fez a apropriação. Ele fez, seria aquela obra para nos justificar com o sangue dele. Me parece que a palavra é apropriação, não lembro bem o nome, uma coisa assim. Não estou conseguindo pronunciar essa palavra. Seria uma justificação com o sangue dele. Ele derramou sangue, com o sangue que ele derramou, ele quebrou essa maldição. Então, aqueles que aceitar esse sacrifício que Cristo fez de derramar o sangue, recebem a salvação. É queimada, é derrubada aquela maldição e ele entra, volta-se para o caminho de Deus. O Espírito dele volta através de uma adoração e seguindo a Cristo, ele volta-se para Deus. Ou seja, o Espírito dele volta a ser de Deus. Sendo que antes não era. O diabo ganhou lá no Jardim do Éden. Tá bom? Só alguma coisinha assim para mexer com a tua consciência e memória. Vamos ler agora Gálatas capítulo 22, outro assunto. É no mesmo assunto. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Entenderam? Então, nós estamos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Entenderam? Romanos 11, 32 também fala que Deus colocou todos debaixo do pecado para que a promessa em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. É quase igual, não é isso aqui, eu misturei os versículos. É Romanos... bom, depois eu vejo isso aqui. Eu vou dar uma pausa aqui e já vou... Achei o versículo na Bíblia aqui que fala... Romanos capítulo 11, versículo 32 diz assim: Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Entenderam? Então todos nós fomos redimidos pelo sangue dele. Tá bom? Na sequência vai ter outros versículos que falam sobre isso aí também. Mas vou mudar aqui o tópico agora. As pessoas espíritas, os espíritas, as pessoas que praticam o espiritismo, têm boas intenções, ajudam, têm amor pelo próximo. Isto é bom, mas não é o suficiente. Eles pensam que isso os levará para o céu. O diabo faz eles agirem assim para eles não adorar o verdadeiro Deus. O diabo quer adoração para ele. Assim, o diabo tem poder na alma dessas pessoas. Enquanto eles não têm o verdadeiro Deus, o diabo tem poder sobre eles enquanto eles não têm o verdadeiro Deus, certo? Os filhos de Deus têm que adorar a Deus e fazer as boas obras.
Não basta fazer boas obras e não ser seguidor do verdadeiro Deus, verdadeiro Jesus. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perde que está encoberto. Entenderam? Pessoas não conhecem. Então, a salvação, a misericórdia de Deus está encoberta para eles. Entendeu? Por isso a necessidade de espranar, de alguém falar, apregoar a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século, que é o Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Entenderam? Então esse versículo aqui ele fala muita coisa. O Deus desse século é o Satanás, ele cega as pessoas, tornando as pessoas incrédulas. Então elas não creem, mas elas não percebem que essa incredulidade é uma influência satânica. Satanás coloca nelas essa mentalidade de incredulidade, para que elas não venham a conhecer a luz do Evangelho, para que elas não venham conhecer a misericórdia do Deus, para que a misericórdia, a doutrina de Deus não venha acontecer na vida da pessoa, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Jesus Cristo é a imagem de Deus, porque Deus ele é Espírito, ele mora em luz inacessível, ele é Espírito, mora em luz inacessível, nós não vemos a Deus. Ele sim, ele nos conhece. A Bíblia diz que se nós chegarmos a ver a Deus, nós morremos, porque a glória de Deus é muito forte. Nós morremos. Moisés pediu que ele queria ver a glória de Deus. Deus falou para ele, vou passar de costa para você, porque se eu passar de frente, ele morre. Então, o rosto resplandecente de Deus é muito forte, a luz. Deus é glória. Nós somos pecador, o pecado está em nós. Nós estamos num processo de justificação. Deus está nos levantando, nós somos pequenos. Somos o pó da terra. Somos o pó. Somos uma purga. Menor que uma purga. Menor que um... Entenderam? Um vírus. Nós somos um vírus. Deus ele é grande demais. Tá bom? Vou ler mais aqui. Colossenses 1,15 diz assim: Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus ele é o corpo físico de Deus. Quando Jesus apareceu na terra, era Deus na terra. Era o tabernáculo. O corpo de Jesus era o corpo de Deus. Então Deus é espírito. Então ele criou um corpo para ele se manifestar aqui na face da terra. Jesus ele é Deus. O Antigo Testamento, que era Jeová, era Deus. É o mesmo Deus do Novo Testamento. No Novo Testamento, ele se manifesta através de um corpo. Entenderam? Vamos para o próximo vídeo. Eu continuar lendo os versículos aqui, tá bom?